Borém. E o Senado aprovou um projeto que muda a cobrança para quem leva bagagem em avião, bagagem de mão, em tamanhos específicos. Mas o que muda exatamente? Quem vai explicar para a gente é o Paulo Ricardo Sobral, que está de volta aqui no Bom Dia. Fala, Paulo. Mário, para a gente poder entender essa história, a gente vai voltar um pouquinho no tempo. Não sei se vocês lembram, os mais antigos com certeza vão lembrar, que antes a gente podia dispensar qualquer tamanho de bagagem no avião sem pagar absolutamente nada por isso, de qualquer tamanho. Algumas iam, né, lá no bagageiro, outras iam na parte de cima. Algumas eram dispensadas, né, e outras eram no bagageiro lá de cima. Aí aconteceu uma resolução aí da ANAC que fez com que a gente começasse a pagar, né, por essas malas que seriam despachadas de até 23 quilos e que a gente teria direito de graça a uma bagagem de até 10 quilos ou uma mochila, uma pasta, um item pessoal. Beleza, era assim até outro dia desse, até que algumas companhias aéreas começaram a criar uma tarifa nova em que impedem até essa gratuidade de uma bagagem de 10 quilos, prometendo que vão pagar aí, que vão criar aí uma tarifa nova onde as pessoas vão pagar mais barato. Só que essa era a mesma história lá do passado, quando eles proibiram aí, quando eles começaram a cobrar por essa bagagem de 23 quilos. E o que a gente vê na prática hoje é que até agora esses preços de passagens aéreas não diminuíram porque as pessoas estão pagando a mais essa bagagem de 23 quilos. E aí o Senado, atento a isso, a Câmara também, porque os dois colocaram aí projetos com urgência, estão querendo criar uma lei justamente para impedir que essas companhias mudem essas tarifas, mudem essas regras e, consequentemente, acabem não diminuindo o valor das passagens. Mas quem vai explicar isso para a gente melhor é o Dr. Sérgio Murilo França, que é advogado, especialista em direito do consumidor. Doutor, muito obrigado pela participação. Esse cuidado que a Câmara vai ter, ele está trazendo aí, que o Senado principalmente está tendo, está trazendo um projeto de lei que é muito mais forte do que uma recomendação da ANAC, seria isso? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Mário, Vanessa, todos que nos assistem. Sem dúvida, como você bem mesmo pontuou, né, o consumidor já vivenciou essa polêmica aí lá em 2017, quando a partir da resolução 400 da ANAC, veio-se com essa promessa de se baratear as passagens aéreas ao argumento de que o contrato de transporte de bagagens seria acessório ao contrato de transporte de passageiros, né? O consumidor deixou de ter esse direito de transportar, de despachar essa bagagem de até 23 quilos e essa bagagem passou a ser cobrada, né, ao argumento de que baratearia essa passagem. E a gente viu na prática, o consumidor infelizmente viu na prática que isso não acontece. Então agora nós vivenciamos essa mesma polêmica na qual as companhias aéreas, elas estão aí trazendo uma nova tarifa, né, tarifa chamada básica, que impede o consumidor de entrar, de embarcar na cabine com essa bagagem de mão de até 10 quilos, de acordo com as dimensões que são disponibilizadas por cada companhia aérea. É um direito, né, que foi trazido por essa resolução 400 da ANAC e que agora as companhias aéreas estão tentando suprimir. É um direito básico, então nós temos aí, com certeza, como você falou, esse projeto de lei aí que está tramitando, tanto na Câmara quanto no Senado, e aí sendo aprovado, né, por quaisquer das casas legislativas, sendo sancionado e entrando em vigor aí, tem uma força normativa maior que da própria resolução, que é da ANAC, que regulamenta o transporte aéreo de passageiros. Então, assim, entrando em vigor essa lei, o consumidor ele passa a ter esse direito total e absoluto que tem que ser observado por todas as companhias aéreas no território nacional. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. O que é que diz o texto dessa lei? O que é que ela garante? Ela garante basicamente a mesma coisa que a resolução 400 da ANAC garantia, só que de uma forma mais enfática. O consumidor ele passa a ter o direito básico de entrar na cabine com essa bagagem de mão de até 10 quilos e com as dimensões já pré-especificadas pela companhia aérea, né, de acordo com a capacidade da aeronave, segurança da aeronave, e esse direito não pode ser suprimido por quaisquer tarifas que porventura venham a ser criadas pela companhia aérea, que é o que a gente está verificando hoje. Essa tarifa básica, ela proibiria o consumidor de entrar. Então, assim, essa lei entrando em vigor, sendo aprovada, entrando em vigor agora, o consumidor passa a ter esse direito básico ali de entrar com seus pertences
pertences pessoais, que é essa mala de mão e colocar em cima do bagageiro da cabine, além também de um pertence pessoal, que é uma mochila, uma pasta, né, que é alocado sempre no banco da frente, embaixo do banco da frente. Agora, doutor, a gente viu que o projeto do Senado tem caráter de urgência, a mesma coisa da Câmara também, que já colocou também um outro projeto. Aí eu pergunto para o senhor, essa lei começando a valer, o que é que acontece com essas companhias que já estão aí colocando, já estão tentando empurrar essa tarifa básica aí, sem direito ao consumidor levar bagagem? Esses projetos eles tramitam agora em regime de urgência, né, nas casas legislativas, o que significa na prática que eles não precisam ser apreciados por cada comissão temática, né? Ele vai ser apreciado no plenário, por forma de parecer oral pelas comissões, é aprovado no próprio plenário, vai à sessão presidencial, né, para poder entrar em vigor ou não. Então, assim, entrando em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União, as companhias aéreas passam a ter a obrigatoriedade de permitir esse consumidor entrar ali com uma mala de mão. Esse consumidor, por exemplo, já comprou essa passagem dessa tarifa básica naquela época. As companhias aéreas vão ter que avisar esses consumidores de que a partir de então, mesmo com aquela passagem básica, ele vai ter esse direito, porque a lei vai entrar em vigor na data de sua publicação. Ela começa a surtir efeitos ali, independente se a passagem foi comprada antes ou não. Doutor Sérgio, eu estava lendo outro dia desse numa reportagem que essas companhias que criaram essa tarifa básica alegaram que as pessoas estavam colocando levando muita bagagem para o compartimento e que muitas, inclusive, sugeriam ali naquele momento do check-in, ali quando elas dividem as categorias de quem vai entrar, de quem vai subir primeiro no avião, eles sugerem um despacho espontâneo da bagagem. Isso também é permitido por lei? Pode acontecer algum problema com a bagagem daquela pessoa e justamente por ter sido um despacho espontâneo, a empresa não se responsabiliza? O que é que diz a respeito disso, que eu sei que tem muita gente que tem dúvida com relação? E Paulo, muito bem colocado, porque essa questão é uma prática abusiva que tem acontecido assim, aos montes, né, nas companhias aéreas. Porque justamente a Resolução 400 prevendo essa possibilidade, nessa garantia de se carregar uma mala de mão, infelizmente nós temos nas companhias aéreas a divisão em 6 grupos de embarque, né? E aí você tem, de preferência, assim, os 3 primeiros grupos são aqueles de fidelidade, relacionamento, cartões black e tudo mais, né, com a companhia aérea. Então, o que acontece? As companhias, antes mesmo de iniciar o embarque dos passageiros, eles já falam lá no rádio que as categorias mais básicas, né, aquelas 4, 5 e 6, elas não têm direito a entrar com a bagagem de mão. Elas teriam que necessariamente submeter ao despacho, né? E isso é uma prática abusiva completamente ilegal, né, que visa unicamente aí você favorecer essas tarifas, né, melhores ali de relacionamento, de fidelização. Então a lei também ela vem justamente para poder reforçar esse direito do consumidor, porque independente da categoria, o consumidor ele não pode ser ali tratado de forma diferenciada, né? O Código de Defesa do Consumidor prevê a isonomia no tratamento de todos os consumidores no mercado de consumo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o advogado especialista em direito do consumidor, Sérgio Murilo França. Então tá aí, gente. Essa lei aí no Senado começando a valer, né? Essas empresas que estão querendo empurrar essas tarifas básicas terão que recuar, não poderão cobrar, não poderão deixar de permitir que o consumidor entre ali com a bagagem gratuita de até 10 quilos. Mário, Vanessa. Obrigado pelas explicações, Paulo e o advogado. Intervalo e o Bom Dia já volta.